Virgem, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Nunca força nada aí para você, certo? Utiliza a sua sabedoria, o seu discernimento para saber se o que vai sair aqui é para você ou não. E se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Virgem. Eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Informações sobre leituras particulares, mapa numerológico, nosso curso de baralho cigano, nosso curso de tarô e também o nosso e-book de banhos energéticos. As informações elas são deixadas todas aqui abaixo na descrição, não só dessa leitura, mas de todas as leituras aqui deste canal, certo? Vamos lá então, Virgem, abrir a sua leitura de hoje com o Oráculo dos Delfos. Por favor, espiritualidade da luz, Virgem, o que eles precisam saber, ouvir aqui e agora, Virgem? Eles precisam saber, virou aqui, a sinceridade, a timidez, a inspiração e a proteção. Olha, Virgem, essa leitura ela pode estar espelhada, tá? A primeira coisa aqui que eles estão avisando para você. Por quê? Porque aqui pode ter uma dinâmica entre você e entre alguém. Ou entre você e um grupo de pessoas, ou uma situação que envolve aí outras pessoas também. E o que eu estou vendo aqui, que a espiritualidade ela está passando? Existe aqui algo que você tem que assumir. E esse algo que você tem que assumir, ele pode ser, por exemplo, em primeiro lugar, para você mesmo, tá? Para você mesma. E aí pode ser N coisas aqui, a gente vai desenvolver na leitura depois também com o tarô, para procurar entender o que é que pode ser essa questão. Mas para outros aqui de vocês, é como se você precisasse ser verdadeiro, honesto e sincero com alguém. E não é que você não é, né, esse tipo de pessoa, mas é que está apresentando para mim uma situação que ela pode ser um tanto quanto desafiadora para você. Exemplo, né, você tem que falar algo ali para uma pessoa e essa situação é algo sério, né, algo que pode, por exemplo, vir a magoar alguém, vir a machucar alguém. E aí nesse ponto aqui, você precisa encontrar, né, a melhor forma, vamos dizer assim, de dizer isso para essa pessoa. Tudo bem, Virgem, que a forma que a pessoa ela vai interpretar diz muito mais respeito a ela do que a você, né? Então o seu limite está em passar a situação, né? O seu limite ele vai até aonde você deixa ali a comunicação, deixa, né, essa verdade, essa questão. Só que aqui não estamos falando de falta de respeito, de falta de amor, de falta de empatia. Independente do que você tem que dizer aqui para alguém, né, ou dentro dessa dinâmica, dentro desse grupo, vai envolver sim como conselho, né, da espiritualidade aqui para você. Em primeiro lugar, a verdade. Então não é para você omitir nada, não é para você inventar nada aqui, mas também o amor, o carinho, o respeito e a empatia. Então não é você chegar colocando ali palavras, né, rudes com alguém, criticando a pessoa até mesmo, né? Ainda mais aqui se a gente está falando de uma situação que assim, ela, por si só, né, ela já é um tanto quanto delicada. E isso aqui pode envolver também, eles estão falando nesse momento, Virgem, para alguns de vocês, questões de família, tá? Aqui você talvez precisa ter uma conversa muito séria com o filho, com uma mãe, com o pai, né, com um parente aqui seu, porque aqui está falando de pessoas que podem até ser mais novas do que você, e você precisando ter aí um tete-a-tete, né, com essa pessoa, ou pessoas aqui que são mais velhas do que você. E aí tem algo muito sério, ou algo assim que precisa ser dito, falado, para que a relação entre você e entre essa pessoa, ou essas pessoas, ou essa dinâmica aqui, né, esse contexto que você está vivendo, possa ter ali um caminho diferente, tá? Um rumo diferente. Aqui é como se assim, Virgem, tem alguma coisa que você percebeu ou que só você está vendo. E aí você tem que comunicar isso, falar isso. E não é uma questão de obrigação, né? Não é aquela coisa assim, só eu vi, agora vai caber a mim falar, né? Sou obrigado ou obrigada a falar. Não. Mas aqui eles estão falando, olha, tem caminhos para que isso possa acontecer. E assim, não ache que alguma coisa vai acontecer para você, porque aqui tem a proteção. Suponhamos, Virgem, que você vai falar alguma coisa aqui que é assim muito séria a nível, né, de poder, por exemplo, prejudicar uma pessoa, mas não é que você está inventando alguma coisa ou falando alguma mentira, né? Você viu algo. Tá, vou dar um exemplo aqui que eles trouxeram para você entender melhor ainda, né? Além do que eu já falei nesse momento aqui. Vamos supor que você viu algo lá dentro do seu trabalho, né? Alguém fazendo uma situação. E aí, você vai precisar aqui falar que você viu fulano fazendo tal coisa, mesmo que você não vá, né, dizer que foi você que falou, mas aqui você teria que procurar o chefe, o supervisor para poder falar sobre o que você viu ali, porque isso pode prejudicar tanto
tanto você também, quanto a empresa, quanto a pessoa. Então aqui a gente sabe que esse tipo de questão não é uma coisa fácil, né, de se fazer, mesmo que seja, digamos que, o certo, né, ou o aconselhável. Porque se você viu algo aqui de errado, né, ou que vai contra aí as leis da empresa, dentro do exemplo aqui que eu estou te dando, e você não fala nada, uma hora ou outra eles descobrindo, você também pode acabar aqui, né, pagando o pato, vamos dizer assim, por essa pessoa que fez essa situação. Então, nesse ponto, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com a forma, né, claro que você vai falar, e você expor de fato o que você viu. Ou que você presenciou ali naquele momento onde você pôde ver até uma determinada parte, porque não sabemos aqui, né, se você viu tudo que você poderia ver, ou que motivou a pessoa também a fazer, tá? Aqui é um exemplo que eu estou dando só para você entender, não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Até porque a gente sabe que não é todo mundo que está aqui que trabalha, né? Pode ter pessoas aposentadas e etc. Não vejo aqui também que estamos falando de fofoca, tá? De inventar nada, porque a leitura ela já abriu sobre sinceridade. Então, se você tá aqui nessa leitura e tá pensando em fazer fofoca de alguém, tá pensando em inventar alguma coisa, você acha que você viu alguma coisa e você quer falar sobre isso, talvez a leitura não seja para você, tá? Porque aqui são pessoas que estão muito certas do que viram ou do que tem aí para poder falar, do que tem para poder entregar. Não é uma questão de achismo, não é uma questão de, eu acho que aquilo pode ser aquilo outro porque eu juntei A mais B e vai dar aqui C. Não, se você não viu, é melhor você ficar com isso guardado para você, tá? Vamos aqui ver o que mais, Virgem, ainda com o oráculo. Aqui quis pular a carta da solidão, então como se realmente você se sentisse assim meio que sozinho, desamparado nesse contexto, mas você não está. Você tem aqui a proteção. A proteção. Que mais, por favor? Dores de amor. O que seria dores de amor aqui? A energia da lua. Pode haver da sua parte, eu vejo uma preocupação aqui em relação a essa situação, porque ou você já viveu uma dinâmica parecida num outro contexto, ou você já viveu aqui uma dinâmica parecida com outras pessoas, ou com outra pessoa. E aí, lá atrás, né, quando isso aconteceu, é como se... Como que eu posso dizer o que eles estão mostrando aqui? É como se de alguma forma você tivesse se sentido prejudicado ou prejudicada ou não bem com você mesmo em relação ao que você fez. Mas aqui é como se a espiritualidade ela mostrasse que agora, né, dentro aqui da situação atual, a energia ela é outra. Ah, tá. Aqui, na verdade, eles falaram que é como se você tivesse ficado no passado se questionando se você fez a coisa certa de ter falado, dito, contado aqui, ou ter sido verdadeiro, honesto, sincero com alguém. E aí parece que até hoje você não teme que a resposta disso. Ou você tem, ou você teve, né, na verdade, porque, por exemplo, se você foi sincero com alguém, essa pessoa foi sincera com você de volta, você teve aqui uma resposta. E mesmo, né, que ela não tenha sido sincera, ou sincero aqui com você, você teve uma resposta também. E aí pode ser que pela resposta que você teve, você pensou, ou você pensa até hoje que o melhor é você se calar. O melhor não é você dizer, não é você fazer nada, é você guardar isso aí para você. Coisa, né, a gente está vendo que não é o conselho aqui. Eu não sei exatamente qual é a dinâmica que você está aí inserida, né, ou inserido, mas aqui o conselho é, seja verdadeiro, honesto e sincero. Em primeiro lugar, com você mesmo, né, porque você precisa assumir a verdade para você, para depois também você assumir a verdade aí para uma outra pessoa. E se você já assumiu para você, agora seja honesto aqui com a pessoa ou com a situação em si, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, pessoal, que eles estão trazendo que assim, não é para todo mundo, mas aqui pode ser uma pessoa que ela precisa assumir a questão da sexualidade dela para a família. E aqui é como se tivesse uma mãe, tá? Pode ser inclusive aqui uma pessoa bem nova, de 20 anos, 20 e poucos anos. E assim, você tá vendo que é hora de você falar, porque isso tá tomando, né, muito aí de você, tá ficando assim cada vez mais latente, mais evidente, e tem sim um receio em relação a isso, mas eles estão dizendo, olha, tem também proteção. Tem proteção, tem segurança. Você pode reparar uma coisa, Virgem, que eu estou percebendo aqui na sua leitura, né? Isso eu mesmo estou percebendo. É como se aqui a espiritualidade ela não tivesse falando qual será, né, ou qual seria, ou qual poderia ser
a reação aqui da pessoa. Então significa assim, o importante é você. O importante é a sua parte aqui, que é o que você, digamos que como conselho deles, pelo que a gente está vendo, seria você considerar a tua parte, o que você pode fazer. Ou seja, o que o outro pode fazer num contexto, por exemplo, de não aceitar o que você tem para falar, ou achar, sei lá, que é mentira, ou sei lá como a pessoa pode reagir, né, já que aqueles não estão falando, ou não acreditar em você, né, porque aqui está falando muito de questão de verdade e de exposição. É como se assim, a espiritualidade ela não está trazendo isso porque eles mostram que, olha, isso é do outro, não é de você. Se você tem consciência que você está sendo verdadeiro, honesto e sincero, e a pessoa não acredita, aí é com ela, né, alguma coisa ela tem aí com ela, ou com a situação aqui, ou até uma falta de conhecimento, ou de consciência, que não vai dar para ela essa capacidade aí dela entender, tá? Vamos ver o que mais aqui com o tarô das bruxas. Que mais para Virgem, por favor? Ó, 3 de ouros. Isso demanda, Virgem, de planejamento, tá? Não é uma coisa assim que você vai chegar de uma hora para outra e fazer. Então aqui se tem a ver com pessoas, pode ser que você marque um encontro com a pessoa, ou né, uma reunião aqui, se é um grupo, ou uma questão de família. Aqui eu vejo você planejando, ou há a necessidade de planejamento antes de você agir. Aqui não é um cavaleiro de paus, não é um cavaleiro de espadas, né? Que vai fazer assim aquela coisa quando der na telha, né? Ah, hoje eu vou falar, vou lá e vou falar. Não, aqui tem que ter um planejamento, tá? Como conselho deles para você. 10 de espadas. E isso resolve uma situação, Virgem, na tua vida. E uma situação que já pode estar se arrastando aí tem um tempo para você. Já tá difícil, né? Aqui, principalmente para quem tem a ver com a questão aí da sexualidade, é como se assim, primeiro você tem que assumir isso para você, né, que é o que eles falaram aqui, depois para que pai, mãe, seja quem for, né, essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que tá aqui junto de você. Mas o 10 de espadas é você tirando um fardo das tuas costas, né? De guardar essa informação, de ter isso só com você, só para você. E para você também, que nada tem a ver, né, com questão aqui de assumir a sexualidade, nesse ponto, o 10 de espadas aqui, ele vai trazer, né, uma situação, olha, que só você sabia com esse 3 de ouros, né? Só você sabia, você estava levando isso com você. Não sei se aqui você quer dividir, veja alguma coisa que você sabe com alguém, e aí isso vai ser muito bom, né? Porque 10 de espadas aqui tem a ver também com a comunicação, então seria você falando, expondo, passando, né, para alguém da tua confiança, algo também que você sabe, que você percebeu, e você tirando um pouco desse fardo aí de você. O que é a timidez? Por que existe aqui essa dificuldade de trazer essa questão à tona? Rei de espadas. Aqui pode ter uma dificuldade em encontrar as palavras certas, né? Ou como falar, o tom de voz aqui, porque aqui tem tudo a ver com comunicação. Então, essa sinceridade, para a maioria de vocês aí, ela vai precisar ser verbalizada, né? Vamos dizer assim. Ou, né? Tem a questão aqui também do pensamento, né? O Rei de Espadas pode falar sobre isso. Ou escrita, né, também. Mas assim, não tem como fugir disso. Então pode ser que é por isso que é um pouco difícil você fazer, né, o que está sendo aconselhado aqui por eles também. Mas que vai tirar um fardo aí das suas costas, com certeza vai. 9 de ouros. E aí, Virgem, como o fardo ele saiu, você cai no 9 de ouros. O 9 de ouros é a paz, o sossego, a tranquilidade de saber que você fez aqui o que você precisava fazer. Ou falar o que você precisava falar, né? Agir, escrever, mandar um áudio, fazer uma ligação. E é como se a partir desse posicionamento também que você vai ter, você vai se sentir mais confiante, mais seguro. E isso pode até mesmo representar, olha, a superação dessa questão aí do teu passado. Rainha de Copas, que pode ser essa pessoa, né, que você precisa falar aqui com ela. Principalmente se for uma mãe, tá? Que pode ser uma mãe para alguns de vocês, ó. E 8 de paus, a comunicação ela precisa, de fato, acontecer.
Aqui tá pedindo, Virgem, para você prestar atenção aí nos próximos 18 dias, tá? Próximos 18 dias a contar a partir do momento que você assistir essa leitura aqui, que pode ser um período muito favorável para que você exponha aqui o que você precisa expor, né? Que você fale o que você precisa falar, que você tenha essa conversa, né? Que você assuma aqui o que você precisa assumir. E aqui tá falando muito sobre você, né? Você pode ver que mesmo com o tarô, eles não estão trazendo assim a reação da pessoa em si. Então é bom que você saiba também onde está o seu limite, né? E que você não pegue, por exemplo, algo que não é teu e traga para a tua vida. Como a pessoa não aceitou, a pessoa fez um escândalo aqui, isso é sobre mim ou sobre a pessoa, tá? Aqui você vai precisar fazer, digamos que essa separação, ok? O que é tarô-dores de amor aqui com a lua, por favor? 6 de ouros. Nesse passado seu aqui, Virgem, pode ser que você não teve a reciprocidade que você esperava. Suponhamos, né, que você tenha sido aqui. Eu tô vendo uma coisa, tá, que não é para todo mundo, mas eu vou falar que vai servir para alguém. Aqui podemos estar falando de um sentimento afetivo amoroso que não foi correspondido no passado. E aí agora você está aqui gostando novamente de uma outra pessoa e você não quer falar isso para essa pessoa porque no passado você não foi correspondido. Não houve reciprocidade. Você falou lá que estava apaixonado, que amava a pessoa e a pessoa falou que só queria ser seu amigo, sua amiga ou que não queria nada com você num sentido afetivo amoroso, que queria ser seu colega ou que assim você estava confundindo um pouco as coisas, né? E aí agora aqui você se pega numa dinâmica parecida. Por que também que isso acontece? Porque existe, olha, uma superação. E para alguns de vocês, eu acho que você já tenha percebido qual é o aprendizado, né? O aprendizado é você filtrar o que é seu e o que é do outro. E não é que é fácil, né, você não ter um sentimento correspondido. Não é sobre isso aqui. Mas talvez você esteja até hoje misturando o que é seu e o que é da outra pessoa. Ah, a pessoa falou, não gostava de mim, nossa, tem alguma coisa de errado comigo, tem algum problema, né? Eu vou ficar sozinho pro resto da minha vida. Aí você começou a criar aqui determinadas coisas que de tudo não é verdade. Por quê? Por conta dessa moça aqui, né? Da moça Lua, que vai trazer ilusões e paranoias. Vamos saber, Virgem, qual é o conselho final aqui para você? Conselho final para Virgem, por favor. Ó, o Sol. E o Sol é a carta da honestidade, né? Da sinceridade e da verdade. Desfrute do sucesso e da felicidade. Isso aqui para mim, Virgem, tem a ver com o pós, né? Então, assim, o primeiro conselho é seja honesto, né? Como foi falado aqui várias vezes na sua leitura, né? Já tá até assim, digamos que redundante. E o Sol também ele vai falar do pós nesse sentido de como você tende a ficar, né? Você tende a ficar muito bem com você mesmo, porque talvez finalmente você vai fazer aqui essa separação, né? Do que é seu e o que é do outro e saber que tem coisa que não tem como, né, o outro fazer por você e nem você ir por ele também. Então aqui também fala muito de não criar expectativas, tá? Em relação ao que tem aqui a ser dito sobre o que a gente falou nessa leitura, ok? Virgem, então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.